Olá, boa tarde. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Hoje, 10 de outubro de 2019, quinta-feira, com a graça de Deus, uma chuva abençoada que tem refrescado a terra. E eu quero aproveitar esse dia fresco para compartilhar uma palavra com os amados que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 12. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meus queridos, nós, quando lemos esse texto, nós apenas costumamos dizer, é a oração que Jesus nos ensinou. Sim, é a oração do Pai Nosso, é a oração que Jesus nos ensinou. Mas nós precisamos refletir muito se nós verdadeiramente estamos entendendo ou se aprendemos esta oração. Porque não basta dizer que é a oração que Jesus nos ensinou, nós precisamos viver essa oração. E talvez aqui o versículo 12 seja o versículo mais difícil, mais complicado, mais tenso de nós colocarmos em prática nas nossas vidas. Ele é muito citado, mas ele é pouco praticado. Jesus então diz: e perdoe as nossas dívidas. Jesus está declarando que nós devemos pedir a Deus para perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É interessante que nós vamos encontrar em um texto um pouco mais adiante a parábola do homem iníquo, cuja a sua dívida fora perdoada, e a dívida que um semelhante tinha com ele, que era de um valor bem inferior, ele não quis perdoar. Então aquela situação chegou diante do rei, e o rei mandou prendê-lo, açoitá-lo, porque a quantia que ele devia para o rei era muito maior do que a quantia que aquele semelhante devia a ele, e o rei havia perdoado e ele não queria perdoar o seu irmão. Será que por acaso nós assim também não somos? Muitas das vezes nós oramos e pedimos ao Senhor para perdoar os nossos pecados, mas a coisa mais difícil para nós é perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal. Nós precisamos analisar, meus queridos, que quando nós falamos de perdão, no livro do profeta Isaías, Deus diz que os nossos pecados Ele lança no lago do esquecimento, local ao qual Ele não visita. A palavra de Deus diz que Ele perdoa os nossos pecados e dele Ele não se lembra mais. Irmãos, e nós, quando liberamos a palavra do perdão, nós precisamos entender que aquela afronta, aquele mal que foi cometido contra nós, ele deve ser esquecido. Assim como Deus esquece os nossos pecados cotidianos, todas as vezes que eu e você dobra o joelho e vai orar e pede perdão, o nosso pecado é perdoado. E qual é a dificuldade que nós temos para perdoar os nossos semelhantes? Nós precisamos pensar nisso, porque se nós não estivermos vivendo isso da forma com que Jesus nos expressa, então estamos sendo hipócritas. Então nós estamos sendo interesseiros, querendo receber de Deus, mas não estamos querendo dar em troca. É necessário que você faça uma avaliação se você realmente está perdoando aqueles que têm lhe ofendido, aqueles que têm buscado fazer alguma coisa ou falado alguma coisa contra você. É necessário que você reflita antes de você ir para a presença de Deus para pedir perdão. Não se esqueça, meu amado, que nós só vemos aquilo que ouvimos aquilo que nos é falado, vemos aquilo que os nossos olhos veem, mas Deus, Ele sonda e pesa os nossos corações.
A palavra de Deus diz que antes de nós liberarmos a palavra, Deus já sabe o que vai ser dito. Então de nada me adianta liberar um perdão somente ali na hora para tentar resolver, remediar uma situação, ou para tentar fazer com que uma situação seja esquecida, se lá dentro do íntimo do meu coração eu não liberei um perdão verdadeiro. Porque a pessoa mais interessada, a mais importante, ela está vendo, que é o Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, e esse dia vai chegar, porque a palavra de Deus diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Deus. Quando este dia chegar, esse perdão, entre aspas, vai ser levado em consideração. Ele vai ser trazido à tona. E a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus que Deus não tem por inocente o culpado. Meu irmão, eu gosto muito, minha irmã, você que me assiste nessa tarde, eu gosto muito de refletir sobre essa palavra, porque é uma palavra que ela deve estar incomodando os nossos corações cotidianamente. O Senhor não tem por inocente ao culpado. Culpado é culpado, inocente é inocente. Não se esqueça de uma coisa: hoje, enquanto estamos vivos, Jesus diz, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis diante de nós, diante de Deus, a favor de nós. Mas quando nós chegarmos diante de Deus para o julgamento, então o advogado se tornará juiz e o intercessor se tornará o promotor. Muito cuidado com as tuas ações, palavras, pensamentos e com os perdões que você está liberando, porque se eles não forem verdadeiros, eles virão à tona e Deus vai cobrar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nesse momento oramos pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está neste momento vendo este vídeo, ó Deus, ou que num futuro próximo vai ver, Pai querido, que esta palavra vá de encontro ao seu coração e ela possa refletir, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Deus bendito, Deus eterno, nós queremos nesse momento apresentar o livro do dizimista e te pedir que o Senhor tome os dizimistas nas tuas mãos, dê-lhes a prosperidade necessária, abra as portas de emprego. Senhor, abençoa de uma forma poderosa os teus filhos. Sê, ó Deus, com todos aqueles que estão inscritos no livro de oração, que todos os pedidos de orações sejam alcançados pelo Senhor, que o Senhor possa estar dando a vitória aos teus filhos e que eles possam dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Nós oramos e te agradecemos neste momento, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor.